de 19, 1 a 10. Só que eu quero ler hoje para a igreja 2 versículos, ou seja, os 2 versículos desse texto, que é o 9 e o 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu vejo o pastor José Antônio, falando sobre evangelismo, a responsabilidade da igreja nos nossos dias, sempre foi responsabilidade da igreja. É pregar que Jesus é esse Salvador. E hoje nós queremos falar sobre pecado e salvação. Quando nós vemos ao começo desse texto, que fala sobre Zaqueu, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e rico. O privilégio daquele homem, dentro da sua riqueza, dentro de tudo aquilo que ele tinha ganhado, e ele havia conservado muitos bens na vida dele. Ao decorrer desse texto, nós vamos ver que ele realmente vivia em meios à grande riqueza da sua vida. E quando há riqueza, nós achamos o seguinte, que nós não devemos preocupar, geralmente com nada, porque com a sua riqueza você tem um bom médico, você tem uma boa alimentação, porque você pode comprar tudo na sua vida. A sua família vive bem financeiramente. Há toda essa importância, esse detalhe na vida das pessoas, da família, ou de quem quer que for, que vive bem, que tem a sua riqueza. E nós achamos essa pessoa é realizada. Mas só que nós vemos aqui um Jesus que ele andava de cidade em cidade. Aqui Jesus ia a caminho de Jerusalém, aí ele ia passando nas cidades ali. Diz o texto que uma grande multidão acompanhava Jesus, muita gente acompanhava Jesus. Tem um texto que Jesus fala que aquela multidão acompanhava ele por causa da alimentação, porque ele dava, no momento certo, acontecia algo, e as pessoas eram alimentadas. E também acompanhava eles também porque ele era a solução. Jesus Cristo era sempre a solução da dificuldade da vida daquelas pessoas. Quando eles chegavam para resolver, para tentar resolver os problemas, não conseguia, ia até Jesus. Jesus fazia o milagre. Na verdade, queridos irmãos, Jesus é aquele que resolve tudo que nós queremos, se for da vontade dele. Quando não há mais solução para o ser humano, quando chega o limite do ser humano, eu não posso resolver mais. Fui no médico, o médico não resolveu. Fui na igreja, a igreja não resolveu. Aí, mas quando você chega até Jesus, esse texto nos fala que Zaqueu, ele chega um momento que ele conhece Jesus, ele vê Jesus, ele entrega a vida a Jesus, nós vamos ver mais para frente, entrega a vida a Jesus Cristo, e aceita o Senhor no seu coração, e a vida dele é completamente mudada, porque o milagre da salvação vem de Deus. Enquanto nós não recebermos o milagre da salvação, e nós temos que querer o milagre da salvação,
nós temos que renunciar os nossos pecados, desistir de pecar, tentar fazer as coisas corretas na nossa vida, dizer para o diabo, né? Já chega de escravizar, e começar a implorar ao Senhor para dar força na sua vida, para que você possa deixar o pecado e ter uma reação extraordinária, como nós falamos, e dizer para Jesus: Senhor, chega de sofrer, não quero pecar mais. É preciso dizer para o Senhor: não quero pecar mais. Eu não sei nem por que eu estou falando aqui essa noite, se todo mundo aqui é crente. Certamente crente não peca, né? É assim, pastor? Não é assim. A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado, já está pecando. Então, queridos irmãos, vamos agarrar nessa ideia que nós somos pecadores, e que nós somos um Zaqueu na vida, na nossa vida. Um Zaqueu que antes pecador, mas agora nós cremos no Senhor. Muitas vezes não precisa subir numa árvore. Zaqueu subiu, e também chama os irmãos aqui para o texto também. Zaqueu sobe numa árvore, Jesus entrando em Jericó. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era tão pequenininho. Aí tem o irmão Onofre hoje mora em Braslândia, da Igreja Batista de Braslândia. Um homem que toda a vida foi temente a Deus. Andou mesmo assim, até quase agora os seus 100 anos de idade. E ele cantava. O irmão Natanael uma vez viu ele cantando, não foi? O irmão Onofre, né? E ele veio lá na Israel, e ele cantava. Israel saiu do Egito, não é? Aí ele foi cantar Zaqueu, ele foi falar sobre Zaqueu. Aí disse: irmãos, Zaqueu, né? Ele contou a história lá, tudo rapidamente. Ele não era de falar muito, mas cantava muito. E aí ele falava assim: Zaqueu, um homem desse tamanhozinho assim, também não era assim. Aí todo mundo, é claro, né? Achou graça dele e tal, dele falar do tamanho de Zaqueu, né? Então, mas Zaqueu era um homem baixo. E Zaqueu, então, para ver Jesus, a solução dele era correr e subir numa árvore. Subir na árvore. Então, ele tinha que subir na árvore, que Amós, né, até relata mais ou menos lá em Amós, né, capítulo 7, versículo 14, 15, né, fala sobre a figueira brava, né, que parecia com essa figueira que dava os seus frutos. Então, aí ele sobe naquela figueira, fica lá no galho, né, irmão Manuel? Irmão Manuel está entendendo? Aí ele ficou num galho daquele, num galho mais baixo. Aí Jesus vem passando. Será que Jesus não vai me ver? Jesus vai passando. Aí de repente, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E eu creio que ele já sabia que Zaqueu estava em cima. Quando Zaqueu imaginava que Jesus não ia vê-lo, Jesus olha para cima, vê Zaqueu e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, que agora você vai me ver aqui embaixo. Agora você vai andar junto comigo, Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque convém que eu vou posar na tua casa, Zaqueu. Irmãos, vejam bem que palavra que aquele homem recebe do Senhor Jesus. Veja bem que importância tão grande para aquelas pessoas que é chamada por Jesus. Pessoas que é influenciado por Jesus, pessoas que seguem a palavra e que Jesus deixou para nós, para ser dita exatamente.
Talvez a pessoa pode pensar, essa palavra de Zaqueu não tem muita importância, né? Todo mundo prega, é muito fácil, tal, mas tem grande importância para nossas vidas, porque é uma história da Bíblia que aconteceu, não é qualquer história. Quando nós vemos em Lucas 9:51, onde diz lá que os samaritanos, não é isso? Não receberam Jesus. Tem pessoas que recebem Jesus, tem outras pessoas que não recebem Jesus. Aí esse lá fala que eles não receberam Jesus. Jesus fala assim, você vai lá, pede pousada lá para nós. Certamente já estava de noite. E aí os discípulos foram e falaram assim, não, aqui não. Aqui nós não damos pousada para Jesus. Nós não acreditamos naquilo que Jesus fala. Na verdade, eles não acreditavam. Mas aí, Jesus vai mais para frente. E aí nós vemos no capítulo 9 também. No capítulo 9, aonde também tem um detalhe muito importante, que fala sobre aqueles que querem seguir Jesus. E nós vemos que Jesus está lá no diálogo, né, com os seus discípulos. Aí chega um certo homem, aí fala para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, e eu vou te seguir, eu preciso seguir ao Senhor. E aí Jesus fala para ele, fala assim, olha, você pode vir, mas tenha certeza que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus nunca pregou que ele era rico na sua vida. Jesus sempre pregava que ele era o Salvador, e era isso que Jesus estava passando para Zaqueu, era isso que Jesus estava passando para aquele homem, estava passando para a sua família, estava passando para aquela multidão que estava seguindo a Jesus. É isso que Jesus estava falando, eu sou o Salvador, e eu quero salvar a sua vida, mas é necessário que você creia que realmente eu salvo a sua vida. Porque as pessoas que foram curiosamente acompanhando Jesus, para ver o que Jesus fazia, e não andava com Jesus com sinceridade, e tinha muitas pessoas dessa forma, essas pessoas não foram bem. Mas aqueles que andavam com Jesus, não pela alimentação, não pela cura, mas pelo aquilo que Jesus podia fazer nas suas vidas, esses sim alcançaram a vida eterna, como Zaqueu alcança também a vida eterna diante do Senhor Jesus. Mais na frente um pouquinho, nós vamos ver que Jesus fala também com um jovem, um certo discípulo. Aí ele fala com Jesus, não sei, Jesus chama ele para o servir. Ele diz, Senhor, deixa que eu vá enterrar meu pai. Aí que eu quero chegar àquele ponto do evangelismo, pastor. Aquele ponto que nós precisamos evangelizar. Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, vocês vêm e anunciem o evangelho. Outra tradução diz, porém você vem e siga-me. Jesus nos chama para anunciar o evangelho. Quando nós vemos a juventude da igreja falando sobre encontro, né, sobre louvorzão, que vai ter aqui, não é isso? É no sábado agora ou no outro?
nesse sábado agora. É bom que você que está ouvindo, você fica sabendo. Louvorzão dos jovens e adultos também pode vir. Creio que é dessa forma. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E aquele jovem foi chamado para estar servindo, para estar andando com o Senhor, para servir a Deus, para buscar a Deus, mas que não pensasse que ainda tinha que voltar lá atrás para enterrar o seu pai, atrás dos seus parentes. Depois o Senhor fala também no mesmo texto que aqueles que lançam a mão do arado, não olhe para trás, e se olhar para trás não está apto para o reino do Senhor, não está apto para o reino de Deus. Olha a responsabilidade, querida igreja, que nós temos de estar andando com fidelidade, fielmente ao Senhor, buscando ao Senhor, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja com dores no corpo, mesmo que seja com doença, desde que ainda não foi curada pelo Senhor, e talvez o Senhor não vai nem curar, mas vai nos levar para a glória eterna, que é muito mais importante do que tudo isso, é quando nós alcançarmos o final da glória do Senhor. E nós precisamos, como igreja, alcançar esse final. Não dormir. Esse dormir que eu falo, não esteja dormindo, mas esteja atento à palavra do Senhor. Por outro lado, vamos chegar aqui também no texto. Versículo 8 do texto de Lucas, capítulo 19. Diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é o filho de Abraão. Irmãos, em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, nós podemos ver que aquele que defraudava, ou seja, roubava alguém, Zaqueu estava dentro desse quadro. Ele havia roubado as pessoas, os pobres também. E ele estava dizendo aqui que restituía. Olha bem como aquele homem se converte ao Senhor. É duro mexer nos seus bens. É duro eu tirar o dinheiro aqui e falar assim: eu vou devolver isso aqui para as pessoas. Eu vou contribuir isso aqui com as pessoas. E é duro isso. E lá as pessoas que roubavam, eles tinham que devolver o dobro ou mais. Zaqueu estava dentro desse quadro, dessa devolução dos seus bens. Antes de chegar ao último versículo, eu quero lembrar os irmãos, vou lembrar, porque todo mundo sabe, conhece onde está. Atos, capítulo 16. Vocês lembram? Capítulo 16, 30 a 31. Qual foi a história de Silas e Paulo ali nesse quadro? Mas tem um personagem que está enquadrado também dentro do nosso texto. É que depois de tudo aquilo que acontece ali naquele lugar, caiu a cadeia, caiu aquele templo, caiu tudo ali, caiu aquele prédio, né? Ali. Os presos não machucaram. Paulo e Silas saem tranquilamente. Milagre de Deus, irmãos, tá? O carcereiro acorda apavorado. E aí fica todo apavorado. E aí agora, como é que vai fazer? Ele pergunta para Paulo e Silas. Creio desorientado.
ele pergunta para eles, fala assim: senhores, o que eu posso, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ah, irmãos, vejam bem essa resposta. Vejam bem essa resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos falar junto? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem não disse? Creio que todos disseram, né? Quem não disse é só dizer sozinho agora, né? Mas então, o mais importante, que é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa foi a resposta. E interessante que foi a resposta e agora tem a solução. E aquele homem creu no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que creu ele e toda a sua família, e foram batizados e começaram a servir ao Senhor a partir daquele momento. Olha os planos de Deus. Jesus passa naquela cidade e visita Zaqueu e a sua família. Jesus passa lá também, na época de Paulo e Silas, também naquela cidade, onde ele é torturado, onde ele é arrastado, é isso ali, vai preso sem motivo. Aliás, tinha um motivo, né? Pregar a palavra de Deus sempre com um motivo, né? Para torturar as pessoas. Para você ter uma ideia, irmãos, já estou terminando. Para você ter uma ideia, eu estava no posto, pastor, sexta-feira agora, posto lá perto de casa, que eu vou lá pegar uns remédios. Aí estava sentado assim, né, naquela filinha da melhor idade, né, claro, né? Aí estava sentado assim, e aí um senhor sentado do meu lado. E eu estava assim, ó. Entendeu? Mas bem baixinho. Com um pouco aquele senhor deu um pulo assim, perto de mim, saiu andando para lá, foi lá para trás, lá na fila lá, e eu pensei comigo, o que houve com esse senhor? Eu até assustei, né? Aí ele saiu, tal, aí depois chegou um colega dele, ele começou a comentar com o colega dele, falou assim: eu estava aqui sentado nesse lugar, esse homem aqui começou cantando, eu não suporto ninguém cantando perto de mim. Eu estava só sussurrando, só assim, né? Estava nem cantando. Ninguém estava ouvindo eu cantando. Só ele. E ele deu um pulo, de repente aquele homem começou a falar assim: porque eu sou um camarada, eu sou um cabra macho, eu meto a faca, falando lá, perto de todo mundo lá. O pessoal começou a olhar, sem saber o que estava acontecendo, e aquele homem mete a faca, porque eu arranco 2 facas de uma vez. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Porque eu arranco 2 facas de uma vez, e eu vou furar, eu vou matar, porque eu mato mesmo. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí aquele senhor que estava colega dele lá, né? Sentado lá, tudo. Eu falei, meu Deus, como é que pode ter uma criatura dessa? Depois, irmãos, sabe o que aconteceu? Ele começou a comentar: eu tenho que fazer uma catarata do meu olho. Essa catarata é R$5.000, eu não sei o que eu faço. Aí eu, humildemente, falei: senhor, eu fiz a catarata desse meu olho esquerdo. Não paguei nada, foi de graça. Aí ele falou: é mesmo? Foi de graça, Deus abençoou que foi de graça. Aonde foi? Foi em Águas Lindas. Ah, então o senhor vê o endereço para mim? Porque quando você chegar em casa, você dá um jeito de ver o endereço para mim? Eu falei: dou um jeito sim de ver o endereço do senhor. Aliás, vou ver agora. Peguei meu celular, tudo que eu tinha esquecido da clínica, o nome da clínica de Água Linda. Aí peguei meu celular, procurei lá, Instituto de Olhos de Água Linda, passei o nome para ele, passei o endereço para ele da clínica. Falei: senhor, pode ir lá, que lá ele faz, né, pelo SUS. Aí ele foi me agradecer. Se eu fosse outro ignorante,
Não é? Nós tínhamos arrumado uma confusão ali. Porque ele arrancava 2 facas, eu arrancava 4. Né? Misericórdia, gente. Né? Mas então, Deus sempre no controle das nossas vidas, irmãos. Então, e para encerrar agora este momento da nossa palavra, eu dizia para você sobre o versículo 10, como Jesus estava na vida de Zaqueu. Se os irmãos lembram, capítulo 19 de Lucas, o versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pessoas que haviam se perdido por tantas coisas, pela idolatria, pela ignorância, pessoas rebeldes de todas as maneiras, pessoas que já não serviam mais a Deus, pessoas que tinham perdido o grande amor de Deus. Aí Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus veio buscar as nossas vidas, irmãos, a sua vida, jovem, Deus veio buscar, porque estava tudo perdido nas nossas vidas, e Deus manda Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, e agora nós acreditamos que somos salvos pelo Senhor Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém. Nós acreditamos que somos salvos pelo Senhor Jesus, e se você acredita, continue aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da Glória, e Ele sendo o Rei da Glória, é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre lembra de Zaqueu. Zaqueu se torna um homem de Deus, porque realmente ele buscou a salvação através dos seus sentimentos. Abre seu coração para Jesus. Se ainda faz alguma coisa, se ainda tem alguma coisa que você faz, se ainda tem algum relacionamento, você como servo ou serva de Deus, se ainda tem algum relacionamento com pessoas que não convém, que não é do mesmo grau seu espiritualmente, corta, tira da sua vida, não perca sua alma, deixa Jesus agir. Quando Zaqueu disse: Senhor, vem mesmo pousar na minha casa, que você nesta noite diga para Jesus: vem pousar no meu coração. Você pode dizer? Vem pousar no meu coração. Tem muita gente que não falou. Vamos falar juntos, gente? Vamos nesse momento? Todos juntos? Vamos falar? Irmãozinhos lá atrás, vamos falar? Vamos? Então vamos falar junto. Senhor Jesus, vem pousar no nosso coração. Foi só um treino agora, nós vamos falar junto agora, vai. Senhor Jesus, vem pousar no meu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, pastor.